Bom, temos um participante pela primeira vez, o Walter, que ali é o esposo da Vanessa, estão juntos ali. E eu só quero, antes de começar, esclarecer o Walter que o nosso estudo depois ele é postado no YouTube. De repente já sabe, ou se não sabe, tem a escolha, pode fechar a câmera, caso não queira aparecer ou se não tiver problema, daí pode deixar normal, daí mas a gente sempre avisa antes, porque é uma escolha pessoal, daí a imagem é um direito individual da pessoa, então daí se tiver qualquer problema de que seja divulgada a imagem, só fechar a câmera e participa do mesmo jeito. Para nós é indiferente, para nós o importante é a participação da pessoa no grupo e respeitando sempre esse direito da pessoa, a gente sempre esclarece na primeira participação, então pode ficar à vontade, não se constranja se quiser fechar o vídeo, não tem problema algum. Pode deixar, tá tudo tranquilo. Ele já acompanhava indiretamente, antes, sentadinho, longe. Aquelas imagens que aparecia, daí a culpa era tua. Não, então tá. Então tá tranquilo. Então, muito obrigado. Para nós é uma felicidade tê-lo conosco aqui. Então, vamos dar continuidade. A gente está no capítulo 29 das reuniões e das sociedades espíritas. Agora ainda nós estamos falando sobre as reuniões. O item é o 329, porque a gente vai dar continuidade a partir do 329. É um item que é mais ou menos longo, então hoje nós vamos fazer de cada um ler um parágrafo. E daí lê e dá uma explicação bem rapidinha daquilo que leu. Passa para o próximo e daí já, depois no final, daí todos nós comentamos. O final do 329. Podemos começar pela Eliane, depois a Celoni e depois a Antônia. Daí depois, na sequência, eu vou dizendo os outros aqui, que daí eu estou com a visão de todos aqui na... Então, 329. As reuniões de estudo são de grande utilidade para os médiums de manifestações inteligentes, principalmente para aqueles que desejam seriamente se aperfeiçoar e que, por isso mesmo, não comparecem a elas com a tola presunção de que são infalíveis. Conforme já dissemos antes, duas grandes dificuldades da prática mediúnica são a obsessão e a fascinação. Então, eu entendi que é muito importante e que ela é para quem quer realmente se aperfeiçoar, né? Não é para quem, como tinha as outras reuniões que eram fúteis ali. Então, é para isso que eu entendi. Passa adiante. Eliane, por favor, eu não sei, o livro meu aqui ainda continua a mesma... O 329, continua, Eliane. Continua até o Elisqueiro, talvez na tua... Tenho separado o parágrafo no teu livro aí, nessa tua tradução. Tá. Pode continuar mais um pouco. Portanto, esse já é um segundo parágrafo, então. Portanto, eu leio o segundo também, então. Portanto, os médiums podem iludir-se de muita boa-fé sobre o mérito daquilo que conseguem. Facilmente se compreende que os espíritos enganadores possuem inteira liberdade de ação quando lidam com um médium que não quer enxergar. É por essa razão que esses espíritos afastam o seu médium de toda a fiscalização, fazendo com que ele se sinta aversão a quem quer que possa esclarecê-lo. Graças ao isolamento e à fascinação, o médium é levado a aceitar tudo o que o espírito quer. Aqui está falando da fascinação, né? Que o espírito acaba iludindo e deixando o médium fascinado, acreditando só no que ele quer.
Continua de vocês ou já é o segundo daí? Agora é o segundo. Agora Tá, daí o nunca segundo é Saloni. Tá. Nunca será demais repetir. Aí se encontra não somente um tropeço, mas um perigo. Sim, verdadeiro perigo, dizemos. O único meio para o médium de escapar-lhe é a análise praticada por pessoas desinteressadas e benevolentes, que apreciando com sangue frio e imparcialidade as comunicações, lhe abram os olhos e o façam perceber o que, por si mesmo, ele não possa ver. Ora, todo médium que teme esse juízo já está no caminho da obsessão. Aquele que acredita ter sido a luz feita exclusivamente em seu proveito está completamente subjugado. Se toma a mal as observações, se as repele, se irrita ao ouvi-las, dúvida não cabe sobre a natureza má do espírito que o assiste. Então, aqui está dizendo sobre aqueles que ainda estão com a fascinação, né, que foi lido no parágrafo anterior, se eu não me engano. Fascinação, isso aí. Que ele tem que, não pode se irritar, não pode querer saber mais do que um que venha com análise fria ou conversar com ele sobre aquela questão. Aí segue no outro parágrafo. Nós o dissemos, um médio pode não ter conhecimentos necessários para compreender os erros, pode se deixar enganar por belas palavras e uma linguagem pretensiosa, ser seduzido por sofismas, e isso com a melhor boa-fé do mundo. Por essa razão, na falta de suas próprias luzes, deve modestamente recorrer às dos outros, segundo estes dois adágios de que 4 olhos veem melhor do que 2, e que não se é jamais bom juízo em causa própria. E é desse ponto de vista que as reuniões são para o médium de uma grande utilidade. Se é bastante sensato para escutar os avisos, porque aí se encontrarão pessoas mais claravidentes do que ele, que perceberão as nuances frequentemente muito delicadas pelas quais o espírito traz sua inferioridade. Então, a importância da reunião e do estudo junto com os outros, e que se deve tirar a dúvida com o outro também, porque assim como um vê de uma forma, 2 podem ver melhor, 2 olhos podem ver bem, 4 podem ver melhor, e quando você tem dúvidas, não tem por que conversar com o outro e procurar entender o que foi dito, não se deixar ficar só com aquela ideia mal feita por não querer ter um entendimento a partir do que o outro pode ajudar. Agora vamos pedir para Silane ler o próximo e depois, na sequência, a dona Sandra, pode ser? Todo médium que sinceramente deseja não ser joguete da mentira deve, portanto, procurar produzir em reuniões sérias, levando-lhes o que obtenha em particular, aceitar agradecido, solicitar mesmo o exame crítico das comunicações que recebe. Se tiver as voltas com espíritos enganadores, esse é o mais seguro de se desembaraçar deles, provando-lhes que não o pode enganar. Além, ao médium que se irrita com a crítica, tanto menos razão assiste para semelhante irritação. Quanto o seu amor próprio, nada tem que ver com o caso, pois que não é o seu o que lhe sai da boca ou do lápis, e que mais responsável não é por isso, do que o seria se lesse os versos de mau poeta.
Então, aqui o que eu entendi que todo médium que é sincero e deseja não ser joguete da mentira, deve procurar reuniões sérias. E, e procurar também não estar à volta de espíritos enganadores, né? Que é o meio mais seguro também de desembaraçar, como diz aqui, para que não sejam enganados. Dona Sandra, pode continuar a leitura, né? Insistimos sobre esse ponto, porque se aí está um escolho para os médiuns, ou é também para as reuniões nas quais importa não conceder levianamente confiança a todos os intérpretes dos espíritos. O concurso de todo médium obsidiado ou fascinado lhe seria mais nocivo do que útil. Devem, pois, não aceitá-lo. Pensamos ter entrado no desenvolvimento suficiente para que lhe seja impossível se iludir sobre os caracteres da obsessão. Se o médium não pode reconhecê-la por si mesmo, um dos mais salientes é, sem contradita, a pretensão de ter unicamente a razão contra todo o mundo. Os médiuns obsidiados, que não querem com isso convir, assemelham-se a esses doentes que se iludem sobre a sua saúde e se perdem por falta de se submeterem a um regime salutar. Aqui falou dos médios obsidiados, né, que daí eles aceitam, acho que estão certos, no final eles não estão nem bem, né, bem mentalmente e bem espiritualmente. Foi o que eu entendi. Então, agora nós chegamos no final da 229, é bem longo esse item aí, então podemos comentar. Daí, qualquer um que quiser fazer pergunta ou observações sobre esse item 229, o que temos de importante que seria bom frisar aqui, ou ficou alguma dúvida, vamos dividir com a turma. Eu acho, seu Marino, aqui que os bons espíritos não querem se envolver com os maus espíritos, que são os atacadores, que não são bons fazedores de reuniões, que eles têm a intenção de ter reuniões boas, né? Não reuniões pertinentes, como diz aquele, né? Alguém mais tem alguma observação? Eliane? Eu voltei a ler. Ele está falando mais da fascinação, né, e do quanto é importante, eu entendi quanto é importante as reuniões, né, para que normalmente o fascinado, ele se acha o dono da razão, né, ele pensa que ele está com a razão, e o quanto é interessante e importante que participe da reunião e que escute os outros, né, para não se tornar um médium fascinado. Isso é o que eu pude entender, sim. Quanto mais pessoas, né, mais fácil de chegarem a um determinado consenso, né?
Mas ele inicia também nos falando sobre reuniões de estudo de imensa utilidade. O que vocês entenderam dessa parte aí, bem no iniciozinho? Qual seria essa reunião de estudo? Qual seria essa utilidade? Olha a orientação que ficou aqui nesse iniciozinho aí. Eu acho que é bem importante os estudos como aqui a gente está fazendo para poder a gente adquirir conhecimentos e ter todo o cuidado nas reuniões mediúnicas, principalmente aqui, como fala também nas obsessões ali, fascinações, né? Que o médium não seja orgulhoso, porque o orgulho atrai, né, as obsessões, que aí a pessoa fica fascinado, acha que ele sabe tudo, ele é o melhor, aí facilita, né, os obsessores chegar até ao médium, né, e aí o médium sempre fica naquela boa fé que ele está certo, que ele está fazendo todas as coisas certas, que só ele está certo, não admite erros, né, como diz aqui no livro. Então, o estudo é muito importante para que a gente tenha todo o cuidado para ser mais humilde, né? Porque Chico Xavier era um dos médiuns que a gente não chega nem aos pés dele, e era um médium assim, de bastante humildade, nunca foi orgulhoso por todas as coisas que ele foi, né? Como médium. Então, ele deu exemplo para nós, para que a gente não seja orgulhoso, né? E se achar que a gente é mais do que os outros. E ter todo o cuidado, né? Como diz aqui. E quanto mais acho, a gente estuda, mais a gente vê que tem que estudar, né? Acho que é isso também. O estudo é uma coisa aprofundada dos médios. Ele é um estudo assim que ele ajuda muito e nós temos que ter caráter para estudar e saber as coisas um do outro nos estudos, para não conversar coisas que não convenham, né? Tem que saber o que está falando aí, né? Vanessa. O que tu estava falando? Eu? Nós estávamos conversando. Pode falar os dois juntos, abre o microfone. Não, eu acho que foi bem o que a Silene falou, que as reuniões elas têm uma importância no sentido de que tu compartilha conhecimento e ajuda, eu acho que ajuda a evitar essa, não digo falta de humildade, mas não deixa subir a cabeça, né? Tu vê ali que, né, que tem mais pessoas, que tem muito mais gente, né, que tem mais conhecimento, que tu tá sempre tendo que aprender, então eu acho que isso te mantém humilde, né, em relação àquilo que tu tá fazendo. E isso é importante, porque caso contrário, pode acabar sendo seduzido por um desses maus espíritos, né, através da fascinação, através de outros meios, e acabar né, se desviando do objetivo, né, do estudo, do aprendizado e como um todo, assim, né? Inclusive, o médium tem que cuidar com essa questão, né, de às vezes se acreditar muito no que fala e deixar com que a vaidade se coloque acima do conhecimento, do aprendizado e da opinião das outras pessoas, né? Eu acompanhei uma amiga minha que chegou totalmente alterada de uma palestra do Centro Espírita, que ela chegou no local, uma das meninas que estava assistindo a palestra do médium fez uma pergunta ao médium, né? E o médium não gostou, porque estava atrapalhando a aula dele. Enfim, acabou brigando com a menina, que estava ali na plateia, e acabou que todo mundo saiu de lá de dentro da palestra pior do que tinha entrado, que gerou um clima. Isso aqui em Porto Alegre. Aí a minha amiga chegou só um pouquinho, amor.
Quer Nescau? Tá. Já vou ver Nescau. Aí, não, eu estou dizendo que daí, no fim, ela chegou para mim e me falou, eu fui no centro espírita para me sentir bem, acabei saindo pior do que eu estava. Então, a gente tem que cuidar. Claro que nós estamos falando de reuniões mediúnicas, do quanto a gente tem que, na verdade, se preparar, estudar e pensar nas coisas que a gente fala, né? Mas eu acho que isso serve para qualquer médium. A gente não pode, por exemplo, dar uma palestra sem estar se sentindo preparado para isso e se colocar acima, né, das outras pessoas, no caso, desse caso específico que eu me lembrei agora, que eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Às vezes tu acredita tanto naquilo que tu está falando que tu acaba fazendo uma atitude que não é uma atitude legal, né? E aí prejudicando todo, digamos assim, a reunião ou o propósito daquilo que tu está fazendo. Maristela? Eu acho que todos trouxeram mais ou menos bem o que fala esse item, né? Eu estava analisando aqui a questão do... Eu vejo como uma necessidade desse exame crítico, assim, né? E de um controle coletivo, porque pelo menos a gente está ouvindo um ao outro, trocando o conhecimento, porque a gente estuda, mas debatendo e trazendo essa experiência de cada um, eu acho que é importante. Ele fala que muito das reuniões mesmo, né? Como é que seriam as reuniões? Nós falamos reuniões de estudo. E eles falam que dá imensa utilidade para os médios dessas manifestações, sobretudo para aqueles que têm um desejo sério de se aperfeiçoar. Então, o próprio item já fala, né? Aquela vontade de se aperfeiçoar. Eu acho que o verdadeiro médium, a gente é eterno, a gente está em eterno aperfeiçoamento, né? Porque já faz parte da própria doutrina espírita, isso a gente está aqui para nós evoluir, para nós chegar numa perfeição. Então, essa vontade de estar aprendendo e principalmente esse controle coletivo, esse cuidado, né? Porque eu acho que é muito tênue essa linha, sabe? Porque uma coisa é a gente estar aqui encarnado e ver pessoas com atitudes que a gente não concorda, ou tendo posicionamento em lugares ou com pessoas que a gente consegue perceber ou ver. Se a gente for olhar, é como se fosse aqui também está encarnado. Se a gente está num grupo, a gente já vê, ó, aquela pessoa, ela tem aquela postura, né? Ou de uma certa arrogância, ou de achar que sabe melhor que os outros perante mais de um, né? Várias pessoas. Porque às vezes a gente pode ficar na dúvida, né? Mas será que sou eu que estou vendo isso? Será que não? Mas e o médium, né? Quando a gente liga com o invisível que a gente não vê. Então, ou seja, a mediunidade é a comunicação por pensamento. Então, assim, para a gente poder saber se os nossos pensamentos estão saudáveis e de acordo, né, com o nosso estudo e com a doutrina, é importante esse estudo aqui e essa troca, porque quando alguém fala alguma coisa, se a gente vê algum pensamento, alguma coisa diferente, ao contrário, que já liga uma luzinha, né? Sabe a luzinha? Liga aquela luzinha aí, porque tem algo aí. Então, eu acho que é muito importante isso para a gente ficar alerta. É isso que eu entendi do 329. Então, a prevenção da obsessão e da fascinação, né? Para a gente não ter um julgamento imparcial e cuidar com o sintoma da obsessão, que é um sintoma, né, que às vezes sozinho a gente pode não ver. Uma coisa que me chamou muito a atenção aqui, que fala que um dos maiores, que eu entendi nessa parte, assim, dos maiores perigos é o isolamento, né, e às vezes, e isso me deu um insight em mim, ligou uma luzinha, né, porque eu pensei, nossa, eu vim para um lugar aqui que é uma cidade muito pequena, onde não tem um apoio como eu tinha em Santo Ângelo, né, ainda bem que eu tenho o grupo aqui online para estudar, mas eu não tenho, e não tenho o que eu fazer aqui em relação a isso, tipo, só se eu ir para fora, né, para uma outra cidade. Eu vi que as pessoas aqui vão muito para uma cidade mais perto aqui, que é Araranguá, mas isso dá 35 quilômetros, então não é uma coisa que a gente pode também, como era aí, né, de ir mais seguido no sábado, né, eu participava aí de vários grupos, então, realmente, isso faz falta às vezes, né, então, é importante isso, porque assim a gente tem essa rede de apoio que eu digo. Eu acho que foi isso que eu entendi. Celoni,
Eu acho que o pessoal já meio que esclareceu tudo, né, seu Marino? Que é sobre essa questão de que a gente precisa estudar, precisa estar se esclarecendo e sabendo também da opinião dos outros, às vezes, que estão de fora para ver alguma questão que se passa com a gente mesmo, né, enquanto médium, e que a gente não sabe tudo e que a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, se renovando, e que é importante esse estudo, essas reuniões de estudo, como disse no início, né? E principalmente para aqueles que estão em estado de obsessão e fascinação, que aí é mais difícil até para eles aceitarem, né, ajuda, mas aí tem que ter mais, no caso, aconselhamento e ajuda dos irmãos, dos amigos que estão naquela reunião, né, naquele meio em que vive esse médium que está precisando de ajuda. E eu acho que é bem isso aí, a gente precisa de estudar, de conhecimento, de humildade, de não se achar, né, tá com toda a verdade, porque daí a gente já não podemos acreditar muito se a gente está se achando assim, né? Ele começa realmente pelo estudo, que é o que a gente está fazendo aqui, que é a maneira mais segura para quem vai participar da reunião mediúnica, principalmente, e de ter o conhecimento básico, o mínimo necessário, porque já chegar com o conhecimento, com a vontade do autoaperfeiçoamento e também, como ele diz ali, sem a tola presunção de infalibilidade. Então, já pelo conhecimento, a gente sabe das nossas limitações, já tem o conhecimento anterior, então, como nós aqui estudando, o dia que a gente, quem não vier a participar de uma reunião mediúnica, já sabe que aquela observação que tiver, que a comunicação em si vai ser analisada, mas é a comunicação. Como lá no finalzinho ele disse que o que sai ali, a comunicação que sai pela boca ou pelo lápis, diz ali, que então pela psicofonia ou psicografia, o autor é o espírito, então ele não precisa se ofender. É que nem a questão da música, se o autor foi ruim, ele não tem a culpa, não é do intérprete ali. Então, é mais ou menos por aí. Então, os tropeços, o cuidado com a obsessão, a fascinação, como é que ocorre? Então, esse cuidado de ter a ajuda do grupo é a maneira de se prevenir. Porque, às vezes, nos falta o conhecimento. Porque quem é de nós, por mais que estude, pode se dizer que está livre de se enganar. Agora, enganar um é fácil. Enganar um grupo inteiro é mais difícil. Por isso que daí tem que ter essa seriedade, ter, como foi falado ali, a humildade, não ter essa presunção, como diz no texto, para aceitar, para analisar a opinião do outro. Então, daí pelas comunicações, pelo que está ocorrendo, e ajudar na análise. Porque quem mais pode ajudar numa análise de uma comunicação é o próprio médium. Então, se ele tiver bastante seriedade e bastante discernimento, ele vai dar as informações além do que ele falou. Porque o médium, ele não só, se ele participa da psicofonia, ele não é só o que ele falou, ele tem o que ele sentiu no momento da comunicação, tem o que ele, como médium, sente e que ele pode repartir com o grupo para essa análise e para evitar uma coisa muito séria, que é uma questão até de saúde do próprio médium, a questão da fascinação ou de uma obsessão. E o médium fazer sozinho um juízo de si mesmo, a gente tem muita dificuldade. Qualquer coisa a gente analisar a nós mesmos. Nós temos a facilidade de analisar os outros. Agora, analisar nós mesmos, a gente sempre quer achar desculpa. A gente, quando pensou num defeito que a gente automaticamente já busca uma desculpa. É difícil a gente aceitar. A gente parar.
E isso que a gente tem que ter consciência. Numa reunião mediúnica, é uma coisa que a gente está... É um momento que a gente está ali em contato com espíritos, nós vemos que tem espíritos enganadores, tem aqueles que vêm com sofismas, como diz aqui, eu até fui no dicionário para ver bem o que é sofisma. Argumento ou raciocínio que parece certo e lógico, mas que é falso por dentro. Serve para enganar alguém ou fazer a passar, aceitar em uma mentira de propósito. Então, quantos espíritos enganadores, muito inteligentes, de alto conhecimento intelectual bem elevado, que, assim como nós temos os encarnados, aqui temos que estão desencarnados com essa capacidade. Hoje a gente se cuida, e quando vê, não é fácil de cair em golpes, em coisas assim, então, do mesmo jeito. Então, no plano espiritual também tem aqueles que têm uma boa inteligência, têm uma facilidade de passar uma mentira por verdade. Então, esse que é a importância da gente ter esse cuidado e saber o que acontece. Pode falar, Maristela. E outra coisa, né, seu Marino, ouvindo o senhor falar assim, porque a gente fala tanto que, na verdade, a mediunidade é uma faculdade, né, que todos têm. Se é uma faculdade que todos nós temos, então essa preocupação, ela se amplia, porque a gente não consegue não ser médium no nosso trabalho, na rua, onde a gente estiver, né? Ou seja, a gente está com essa faculdade o tempo todo. Então, eu sinto falta, assim, de algo até, eu acho que é bom trazer aqui para o grupo, porque é uma coisa que a gente pode pensar futuramente, até de ter questões mais práticas de como lidar com isso. Eu vejo, por exemplo, na minha formação, né? Para eu ser psicanalista, por exemplo, eu tenho que estudar teoria, eu tenho que ter a minha análise pessoal com outro psicanalista e eu tenho que ter uma supervisora, ou seja, que é um psicanalista mais velho, que vai me auxiliar. Então, olha só, são 3 coisas que precisa, a gente fala que é o tripé, né, psicanalítico, para poder se formar psicanalista. Para ser mediadora de conflitos, que eu sou também mediadora de conflitos, eu tive que estudar a teoria, tive que fazer o curso, e eu tive uma supervisora durante todo o tempo para quê? Dar feedback. Assistir as mediações e ver, ó, é aqui você falhou, aqui, né, a gente sempre fala da comunicação não violenta, claro, mas o quê? Alertar aonde a gente precisa melhorar. Para quê? Para a gente não se equivocar, porque a gente precisa da teoria, da prática e da autoanálise, né, como o seu Marino falou, e para a mediunidade, né? A gente estuda aqui, tudo bem, daí tem pessoas que têm o grupo de estudo, mas ir na prática e saber se a gente está exercendo isso de uma forma saudável, para a gente não ficar tudo na nossa mente. Eu acho que isso é uma coisa que é de se pensar, né? Eu acho que seria muito importante ter não só o estudo teórico, mas ter como se fosse, sei lá, uma supervisão, uma prática, como é que funciona na prática isso, para a gente também poder separar e começar a entender, né, como que essa faculdade se relaciona com o mundo, com as outras pessoas e no nosso dia a dia, porque eu acho que isso está mais claro do que nunca, né? Já lá no passado, o Chico Xavier já dizia que a gente ia se comunicar por pensamentos, e isso já acontece, já está no nosso dia a dia. Então, assim, não tem mais como a gente negar, né, que esse fato é real. Então, a gente precisa se aperfeiçoar cada vez mais. É isso que eu vejo. Com certeza. Até no próximo item, até tem uma parte ali que se encaixa um pouco nisso que falaste aí, Maristela. E daí, assim, ó, hoje nas casas espíritas, falando daí da questão da prática, daí nós temos que é uma questão que existe diferença entre as casas, porque nós temos orientações, não temos uma regra assim que seja uma obrigatoriedade que todas, não, e tudo, cada um tem sua realidade e tudo. Então, como normalmente um grupo de estudo como o nosso aqui, ele é um grupo de estudo teórico. Então, a maioria das casas tem o quê? Quando a pessoa daí sai, que já tem um conhecimento suficiente, que ela vai entrar no grupo, naquele grupo mediúnico que ela vai começar a participar, daí ela tem as orientações práticas
e passa de início a ter essa orientação inicial dentro do próprio grupo. Tem casas que têm esse grupo intermediário que faz essa parte de estudo prático também. Passa primeiro a teoria, depois por uma parte de estudo prático, com essas orientações preliminares, vamos dizer assim, já para começar a participar, e dali já na sequência já começa a participar. Daí é uma questão também que a gente não pode dizer, é assim. Uma casa é assim, outra tem uma diferença, então, mas é mais ou menos por aí, tem que... E a evolução é essa, é cada vez procurar ter mais segurança, né? É porque, assim, né, a gente tem conhecimento, assim, estudando a doutrina espírita, e aqui nos estudos, que exercer num grupo mediúnico, exercer a mediunidade, ela exige que seja dentro de uma casa espírita e exija que tenha estudo e seja dentro de uma casa que está protegido, né? Então, a gente tem esse conhecimento. Jamais exercer essa mediunidade, como que se diz agora, esqueci o nome, tem um nome, né? Quando, não sei se é ativa ou o quê, mas... Ostensiva, né? Em qualquer outro lugar. Então, ok, isso já é um passo, a gente tem esse conhecimento, ok? Então, não vai acontecer. Mas eu digo assim, quando é um médium, por exemplo, que é uma faculdade que faz parte de todos nós, que tem muita sensibilidade, eu sempre senti falta, eu acho que eu sinto ainda falta de entender como a gente trabalhar a nossa mediunidade no dia a dia. Acho que vai um pouco além, né? Não é só o estudo e daí o grupo mediúnico dentro das casas que vai receber comunicação, porque na realidade ela faz parte do nosso dia a dia, né? E às vezes a gente não sabe como lidar com algumas coisas, não sabe diferenciar, né? Separar. O que é isso que eu senti? Será que isso é uma coisa? Será que é outra? Será que é uma emoção da gente, né? Será que é uma coisa minha mesmo interna que eu senti? Será que é externo? Sabe? É isso que eu quis comentar também, assim, que eu acho que com o tempo é algo que a gente vai ter que ampliar, né, da própria doutrina espírita, trabalhar com isso também para as pessoas, porque isso aí está cada vez aumentando mais, eu acho, as pessoas ficando mais conscientes, né, disso. Com certeza, nós estamos aqui no estudo do Livro dos Médiuns, então é o básico. Então, como essa parte aí, então depois do básico, a gente tem que, daí todos esses nuances mas sem a gente entender o básico, daí fica mais difícil de entender. Então, aqui a gente tem tudo a conceituação, tudo o que a gente estudou até aqui, daí dá a condição daí da gente estudar, daí em outro grupo mais avançado, daí de atingir esse conhecimento daí para chegar nesse. Então, nós estamos no caminho, vamos ver na sequência. Fim do ano nós devemos terminar esse aqui, daí depois nós já estamos pensando na sequência o que a gente vai fazer, daí quem sabe vão ter alguma coisa nesse sentido. Mas vamos lá, Wilson. E já antes de tu começar a falar, eu já vou direcionar uma pergunta. A gente veio falar aqui como se fossem duas coisas diferentes. Obsessão e fascinação. É diferente ou como é que a gente se explica? Porque aqui na leitura a gente fala uma e outra. Começando por essa, então. Fascinação é obsessão. É um nível de obsessão. Segundo as obras de Kardec, especialmente essa que estamos estudando, ela se divide. Obsessão simples, que é aquela em que o médium tem consciência, nós estudamos isso há pouco tempo, do que está acontecendo, e consegue se controlar, embora saiba que está sendo obsediado. Tem a fascinação em que ele se ilude, ele acredita que o espírito que se manifesta por ele diz só a verdade, e todo mundo que pensa ao contrário está em erro. E tem a subjugação, que é a imposição do espírito da sua vontade sobre o médium. E depois lá, ele se encerra por aqui, não admite a possessão, mas se formos estudar lá a Gênese, daí ele já aborda também a possessão quando fala da obsessão. Esse estudo que estamos fazendo hoje, cada parágrafo aqui cabe um debate bem aprofundado. Eu anotei tudo e agora me perco no número de anotações que eu fiz aqui. Virou um monte de risco. Mas vamos começar, vamos ver pelo primeiro aqui.
As reuniões de estudo. Tá. Estudo de Parei, quê? só um minutinho. Quem não acontece que nem o Wilson aí de agora que chegou no final está perdido, levante a mão. Eu também tinha anotado aqui também me perdi, não é só tu, Wilson. Olha, vê se aparece aí, ó. Não aparece, olha. O que eu fiz de risco aqui e ainda escrevi uns textos aqui. Então é muita coisa, né? Mas assim, ó, começando pela primeira frase. As reuniões de estudo são... Que estudo? Kardec, todos nós compreendemos, falava dos estudos como este que nós estamos fazendo. Principalmente este, porque ele aqui estava falando da importância dos médiums estar nas reuniões de estudo. Tem que estudar todo o básico, pelo menos, do Espiritismo. As 5 obras, naquele tempo não tinha, essa aqui era a segunda obra, né? Então ele dizia que elas são fundamentais. São de utilidade para médiuns de manifestações inteligentes. O que são manifestações inteligentes? Manifestações inteligentes é aquela em que o espírito que se comunica é livre no seu modo de agir e ou responde a uma pergunta. Ou fala alguma coisa de importante. Qual é outro tipo de manifestação que não é inteligente? As de efeito físico. As pancadas, ruídos, movimento de objeto, combustão espontânea de qualquer coisa, e por aí vai. Então, ele dizia que isso aqui é muito importante para os médiuns de manifestações inteligentes. Sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se e que a elas não comparecem dominados por toda a presunção de infalibilidade. O que é essa presunção de infalibilidade? É isso que o Marino acabou de falar, a fascinação. Quando o médium está fascinado, ele acha que as suas comunicações são infalíveis. Se alguém questionar, está em erro. O espírito que se manifesta é que diz a verdade. E daí ele diz que isso é até um perigo, né? A pessoa a se aventurar na prática da mediúnica sem esse conhecimento. Ele fala em outra parte das obras básicas, eu já sempre repito aqui, é como colocar um estudante lá do ensino fundamental num laboratório de química. Ele não vai entender, vai fatalmente dar acidente, né? Então é preciso conhecer. E ainda ele prossegue, ó, eles, os médiums, pois podem iludir-se de muita boa fé. Às vezes o médium não se ilude por maldade, por prepotência, por vaidade, mas ele tem uma boa intenção com relação ao médium, ao mérito do que alcançam, e facilmente se concebe que os espíritos enganadores têm o caminho aberto quando apenas lidam com o cego. Quem que são essas pessoas de boa fé? São pessoas que não estudaram. Nós também somos de boa fé, mas essas que se enganam de boa fé, não estudaram e se aventuram a praticar a mediunidade. Facilmente serão enganadas, porque elas não veem o que está acontecendo. E por essa razão se afastam. O espírito faz com que o seu médium se afaste de toda fiscalização. E chegam mesmo, a, se for preciso, fazer tomar aversão. Ele se irrita com as pessoas. Se alguém fizer alguma ponderação, ele se irrita. O primeiro passo. Depois, o afastamento, o isolamento. E aí, fica aberto o caminho para o obsessor. E aí ele diz assim, nunca será demais repetir, aí se encontra não somente um tropeço, mas um perigo, já tinha falado. Sim, um verdadeiro perigo, dizemos. E o único meio para escapar-lhe é a análise praticada por pessoas desinteressadas. Análise de quê? Análise das suas comunicações, tanto escritas quanto verbais. Mas precisa, quando ela tem um cunho de trazer uma informação nova, ou de fortalecer uma ideia, ou de combatê-la, é preciso ser feita. Claro, alguns dirão, não, mas as nossas manifestações agora são todas de socorro aos obsessores, aos espíritos perturbados, aos perturbadores, aqueles que são trazidos. É verdade, a maioria das sessões hoje já não tem o cunho de trazer uma orientação específica para quem quer que seja, a não ser nos casos
de sessões de desobsessão, que tem esse objetivo próprio para isso. As demais não, são de socorro aos infelizes. Então fica mais difícil de avaliar, porque às vezes ali no caso da manifestação pode estar animismo também. E o animismo em toda manifestação existe um pouco, que é a parte que o médium traz da interpretação do pensamento do espírito. Porque o médium tem a obrigação. Ele não pode permitir que o espírito tome conta dele e verbalize do modo como queira os seus pensamentos. O médium capta o pensamento e transmite conforme entende. E aí entra o animismo. Mas isso é secundário quando se trata do socorro aos infelizes. Porque o importante é orientar, seja animismo ou não. O orientador tem que ter a capacidade de compreender e dar a melhor orientação nesse momento. Isso eu já estou falando nas sessões mediúnicas, mas Kardec aqui fala nas sessões de estudos, porque é preciso primeiro, como disse o Marino, estudar para poder ser aceito numa sessão mediúnica. Incorre em erro a casa que, logo que vê uma pessoa, às vezes perturbada, até obsedada, você precisa ir numa mesa mediúnica, como se isso fosse solução. Ora, como é que um doente vai tratar de um doente? Ele precisa se curar primeiro. E aí a Maristela fez a questão da prática espiritual. Porque nós, de fato, a gente faz a teoria, e o Marino até respondeu, que as pessoas teorizamos nos estudos e a prática é direto numa sessão mediúnica, onde tem médiuns mais experientes que vão acompanhar e o orientador também experiente. Não pode simplesmente se criar um grupo mediúnico e pegar como orientador uma pessoa que não tem conhecimento. Ela tem que ter conhecimento. Porque senão vai acontecer o que a Vanessa mencionou aqui. Ela falou de um médium. E não sei se era um médium, mas era um palestrante. Mas o palestrante, de qualquer forma, ele serve de médium nesses momentos, né? De se aborrecer com a pergunta do público. Olha, isso demonstra um despreparo sem tamanho. A pessoa tem que estar preparada. Se a pergunta é relacionada ao tema em que ele está abordando, ele tem que saber. Porque o que acontece com a maioria de nós? Coloca um texto, lê e faz um comentário. Às vezes nem sabe do que está comentando. Decorou um texto. E hoje, com a inteligência artificial, é muito comum, a pessoa pede para o IA lá fazer um texto e a pessoa fica repetindo e fazendo ligeiros comentários. Mais lê do que comenta. Isso é inapropriado. A pessoa tem que saber do que está falando. Vamos que falte luz. A pessoa pode acender umas velas lá, os recursos que tiver na casa, lâmpada de emergência, e ele tem que falar sobre o assunto pelo seu conhecimento. Então, se alguém pergunta sobre aquele assunto, ele tem que saber se é sobre aquele assunto. Se for um assunto correlato ou fora do tema, ele pode dizer que vai buscar informação e dizer que naquele momento não sabe. Isso não é demérito. Ele se preparou para falar sobre o tema em pauta. Por exemplo, se eu for falar lá de perispírito, de repente a pessoa vem lá e faz uma outra pergunta relacionada a grau de parentesco, coisa parecida, ou esquecimento do passado. Mas o médium deve ter conhecimento geral. Mas digamos que não saiba, que é um iniciante. Pelo menos sobre o perispírito, ele vai ter que saber falar. Se a pessoa perguntar lá, o perispírito que eu tenho é o mesmo dessa encarnação que eu tinha na encarnação passada? Ele vai ter que saber responder. Então tem que estar preparado. Mas aqui nós estamos tratando dos médiuns. Não que quem fala também não seja médium, né? E diz que as pessoas que não se instruem, ou poucos se instruem, podem deixar-se iludir por palavras retumbantes e por uma linguagem pretensiosa ser seduzido por sofismas. O que é sofisma? Nós sabemos o que é sofisma? No passado existiam os sofistas, que eram grandes oradores. E o que é o sofisma? A pessoa usa de meias verdades para incutir uma mentira. Os nossos políticos hoje são campeões nisso. Usam meias verdades e inserem N mentiras no meio. E o público vai atrás e aceita. É uma técnica. E os espíritos a utilizam, tanto encarnados, que são os nossos irmãos aqui
que convivem conosco no dia a dia, e especialmente os espertos desencarnados, que não são todos que têm essa técnica de sofistas, mas ele consegue. Fala alguma coisa que é de domínio público, que o conhecimento é verdadeiro, e enxerta um monte de mentiras. E as pessoas que não estão preparadas aceitam, ou novidades fantasiosas. E a pessoa que se ilude, nesse caso, é na boa fé, porque não se preparou. E depois, mais adiante, ele fala sobre as pessoas que fogem à apreciação das suas comunicações, são aquelas que fazem juízo do que recebem. E ele diz, ninguém é bom juiz em causa própria. No direito, existe uma premissa, que o juiz deve se dar por impedido ou por suspeito, quando por qualquer razão o assunto em que ele foi chamado para julgar estiver envolvido algum parente, algum amigo muito próximo e, obviamente, ele mesmo. Então, se ele pegar uma causa em que ele tem interesse, ele não vai fazer um bom juízo. Ele vai ter uma ideia pré-concebida e tem que ser imparcial. Da mesma forma, quando se tem uma comunicação mediúnica, a melhor pessoa para julgar da veracidade ou não é alguém que tenha conhecimento e que analise de forma imparcial, que não seja o próprio médium. Porque o médium vai ter a tendência a acreditar que o espírito disse só a verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui. Aqui diz, pois não é seu o que lhe sai da boca ou do lápis, ou seja, não é do médium aquilo que está sendo julgado. E por isso ele não deve se ofender, não deve se melindrar. Quem está sendo julgado é o comunicante, ele é apenas um instrumento. E é um alerta bem interessante aqui. O concurso de qualquer médium obsidiado ou fascinado lhe seria mais nocivo do que útil. O que Kardec está dizendo aqui? Porque às vezes as pessoas têm medo de fazer uma análise, de melindrar a pessoa, de diminuir o grupo, de afastar. Olha, se a pessoa se afastou, é porque ela está com um problema. Se a análise foi de fato imparcial, não aquelas que algumas pessoas fazem para manchar a imagem do médium, mas não é esse o objetivo. O objetivo é julgar a comunicação. E se nós, por medo disso, permitirmos no nosso meio um médium obsidiado ou fascinado, isso é extremamente prejudicial, é nocivo ao meio. E pode até, num certo momento, fazer até algum prejuízo ao grupo. Algumas informações perniciosas entre essas colocações sofistas, né? E encerra. Os médiuns obsidiados que se recusam a reconhecer que o são, se assemelham a esses doentes que se iludem sobre a própria enfermidade e se perdem por não se submeterem a um regime salutar. Aqui ele traz um paralelo com as pessoas doentes, que às vezes não querem submeter a medicação necessária e a dieta e acabam adoecendo. Também os médicos que assim procedem incorrem no mesmo equívoco. Bom, acho que não esgotamos o assunto, porque nós vimos bastante estudo que nós tivemos nesse item, mas convém que quem puder um estudo mais aprofundado desse item é importante. E já estamos no horário que a gente programado para a gente encerrar o nosso encontro. Hoje, o que tem de diferente no nosso domingo é que é o domingo do Dia dos Pais. Aqui temos vários aqui. Todos aqui somos filhos, então todos temos pais. Todos temos encarnados ou desencarnados, temos. Nós vemos aqui uma que está a família ali, que temos, que está a filha perto do pai ali, perto do Walter ali. A Vanessa, pelo que eu sei,
é um exemplo de amor pelo pai que ela tem. Então, eu peço para ela nos representar nessa prece agora e que a gente acompanhe ela, nós fazendo uma prece além da normal, direcionar o pensamento para os nossos pais, para os pais, que todos a gente tem essa intenção que receba, todos aqueles que... Então, eu acho que nós acompanhamos a Vanessa, e antes eu vou só ver o que o Wilson levantou a mão ali, ele deve ver algo importante ali, para depois a Vanessa já vai... Só para arrematar aqui, tem uma orientação de Kardec. Todo médium que sinceramente deseje não ser joguete da mentira deve, portanto, procurar produzir em reuniões sérias. Deve procurar. Ele não diz que tem. E depois acrescenta, levando-lhes o que obtém em particular. Por quê? Na época de Kardec não era como hoje. O movimento espírita era nascente, ele que estava orientando. Então muita gente tinha o hábito de fazer isso em casa, sozinho. Hoje, orientação também, ninguém obriga ninguém a fazer nada, mas a orientação das federativas é que sessões mediúnicas ou manifestações mediúnicas só sejam feitas na casa espírita, onde a assistência é maior, devido à força que o grupo tem na coesão do pensamento e na assistência espiritual. A pessoa querer fazer em casa pode ser uma pretensão equivocada e pode redundar em sérias perturbações. É só para concluir. Eu vou convidar, então, todos, inclusive a Helena, para fazer a prece junto conosco, aí acompanhando a mãe. Vamos lá. Vamos rezar, tá? Então, nesse momento, Deus, nós agradecemos esse momento de união, onde a gente esteve estudando, pensando no caminho do bem, junto a Deus, com nossos familiares, e elevamos o nosso pensamento aos nossos pais, aqueles pais biológicos, aos pais adotivos, como no caso do meu pai, desencarnado, e aqueles encarnados que estão ao nosso lado, agradecendo todo o amor, agradecendo as orientações, agradecendo o carinho e a missão que Deus coloca na mão de cada um como pai e mãe aqui na Terra. A Helena está aqui do lado, desculpa, gente. Então, Deus, muito obrigada por esse domingo. Eu não sei se eu vou conseguir finalizar, porque tem uma criança muito alegre aqui, mas eu peço a Deus, então, que a gente esteja, né, tenha uma ótima semana pela frente. Eu não vou conseguir finalizar a oração, desculpa, porque tem uma menina muito animada aqui do lado, gente. Se alguém puder continuar, então, finalizar para mim, agradeço. Senhor, agradecemos essa oportunidade de estarmos reunidos nessas famílias. Famílias que não caímos de paraquedas, mas com um objetivo muito bem estruturado no plano espiritual para o nosso adiantamento. Agradecemos pelo pai que tivemos, porque, seja como for, este era o pai que precisávamos. Ajude-nos, a nós que somos pais, a cumprir aquele objetivo que tivemos no plano espiritual, aquela meta traçada para esta encarnação, que é a de ajudar aqueles que vieram como nossos filhos e como os nossos familiares para o adiantamento espiritual. Com a certeza de que todos aqui unidos, que não consanguineamente, mas que por um parentesco espiritual estamos reunidos neste momento, as nossas energias se transmitem de uns para os outros para nos harmonizarmos cada vez mais. Para aqueles de nossos familiares, amigos, conhecidos que estejam passando por provas ou expiações, que onde estiverem recebam a nossa prece em forma de energia, mas que essa energia seja potencializada pela espiritualidade maior
para atingir os objetivos conforme a justiça e a misericórdia divina. E cada um onde estiver, receba neste momento a ajuda espiritual de que precisa para cumprir com aquilo que tem por objetivo nesta encarnação. Com a certeza de que estamos e continuaremos bem amparados, em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrado o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Assim seja. Uma boa noite. E seja. Uma boa noite a todos. Que assim seja. Boa Tudo noite. de bom. Pessoal. Boa noite. Tchau, Bom início de semana. Obrigado. Obrigada.